Bem-vindo ao Portal do Pavor. Aqui, seus medos ganham voz e cada história pode ser a última antes de você apagar a luz. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva e ative o sino, porque algumas histórias simplesmente não te deixam dormir. Há verdades que o tempo tenta enterrar, mas que a terra se recusa a aceitar. Há segredos que ecoam através dos séculos, sussurrando nos ventos noturnos, esperando por alguém corajoso o suficiente para escutar e revelar ao mundo. Esta é uma dessas verdades. O que você está prestes a ler não é apenas uma história de terror sobrenatural. É o relato de uma investigação que desenterrou uma das conspirações mais sombrias da história religiosa brasileira. É a narrativa de como vozes silenciadas há quase 2 séculos finalmente encontraram quem as ouvisse. É a história de crianças que foram esquecidas pelo mundo, mas que nunca esqueceram do mundo. Como jornalista, sempre acreditei que nossa responsabilidade vai além de reportar fatos. Devemos dar voz aos que não têm voz, luz aos cantos escuros da história, verdade onde há mentira institucionalizada. O que descobri em Pedra Negra me ensinou que algumas histórias nos escolhem para serem contadas. E quando isso acontece, não temos escolha a não ser seguir o chamado, mesmo que ele nos leve a lugares que nossa mente racional preferiria evitar. Esta investigação mudou minha compreensão sobre os limites entre o físico e o espiritual, entre o possível e o impossível. Mas, acima de tudo, me ensinou que a justiça verdadeira às vezes vem de formas que nunca poderíamos imaginar. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas crenças sobre religião, poder e a natureza persistente da verdade. Prepare-se para ouvir as vozes que ecoaram no silêncio por quase 200 anos. Prepare-se para conhecer as crianças da igreja incendiada. Na madrugada de 13 de outubro de 2023, a cidade de Pedra Negra acordou com o cheiro de fumaça e o som de sirenes cortando o silêncio mortal da noite. A igreja de São Bartolomeu, construída em 1847 sobre um antigo cemitério indígena, estava sendo consumida por chamas que pareciam dançar com vida própria, chamas que queimavam de dentro para fora, sem explicação. O corpo de bombeiros chegou em menos de 15 minutos, mas o que encontraram os deixaria marcados para sempre. As chamas não tocavam as imagens sacras, apenas contornavam cada santo, cada crucifixo, como se fossem repelidas por uma força invisível. Mas o mais perturbador estava por vir. Quando as chamas finalmente se extinguiram ao amanhecer, revelaram algo que fez até os bombeiros mais experientes recuarem em horror. No altar principal, intocado pelo fogo, estava um livro aberto. Suas páginas amareladas tremulavam sozinhas, mesmo sem vento. Ninguém se atreveu a se aproximar naquele primeiro dia. Mas eu não conseguia tirar aquela imagem da mente. Meu nome é Felipe Santos e eu era o único jornalista da região naquela época. Quando ouvi os primeiros relatos, pensei que fosse apenas mais uma história de cidade pequena, dessas que crescem com cada pessoa que conta. 3 dias depois do incêndio, voltei à igreja sozinho. Era meio-dia, mas as ruínas pareciam sugar a luz do sol. O ar estava pesado, carregado de algo que não era apenas fumaça. E foi quando eu vi pegadas. Pegadas descalças no cinza, levando direto ao altar. Pegadas pequenas, de criança. Mas isso era impossível. A área estava isolada há 3 dias. Ninguém tinha entrado ali. Segui as pegadas até o livro aberto. De perto, pude ver que não era um livro comum. As páginas eram feitas de um material estranho, quase translúcido, e as palavras pareciam se mover diante dos meus olhos. Era um diário. E a primeira entrada estava datada de 1847, o ano da construção da igreja. Hoje começamos a construir sobre os ossos dos antigos. O padre Miguel insiste que é vontade de Deus, mas os operários falam de sonhos estranhos, de vozes que chamam do subsolo.
3 homens já abandonaram a obra. Minha mão tremia enquanto virava a página. A próxima entrada me fez o sangue gelar. As crianças da cidade começaram a desaparecer. 6 nos últimos 2 meses. Sempre de madrugada, sempre sem deixar rastros. O padre Miguel diz que é coincidência, mas eu vi pequenas pegadas descalças levando à igreja inacabada. Continuei lendo, hipnotizado pelo horror que se desdobrava diante de mim. Página após página revelava uma verdade que a cidade de Pedra Negra tinha enterrado por quase 2 séculos. O padre Miguel confessou hoje: as crianças não desapareceram, elas foram escolhidas para acalmar os espíritos antigos que perturbávamos com nossa construção. Ele dizia que era um sacrifício necessário, que Deus perdoaria. Minha visão começou a escurecer. O ar ficou mais denso, como se algo invisível estivesse se aproximando. Foi então que ouvi uma risada de criança, vinda debaixo do altar. Larguei o livro e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, mas a risada me seguiu. Ecoava pelas ruínas, pelas ruas vazias de Pedra Negra, dentro da minha própria cabeça. Quando finalmente parei, ofegante em frente à minha casa, percebi algo que me fez o coração parar. Havia pegadas pequenas e descalças na minha varanda, pegadas que ainda estavam úmidas. Aquela foi apenas a primeira noite. O que descobri nos dias seguintes, o que encontrei nos porões da igreja, mudaria para sempre minha compreensão sobre o que é possível neste mundo. Porque as crianças desaparecidas de 1847 nunca realmente se foram. E agora, elas queriam voltar para casa. Nos 3 dias seguintes ao meu primeiro encontro com o livro, não consegui dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas pegadas úmidas na minha varanda. Ouvia aquela risada infantil ecoando pelos corredores da minha mente. Mas havia algo que me incomodava ainda mais do que o medo: a curiosidade jornalística. Precisava saber a verdade completa, mesmo que ela me destruísse. Passei esses dias pesquisando nos arquivos da cidade. Registros de nascimento, certidões de óbito, relatórios policiais antigos. E o que encontrei confirmou meus piores temores. Entre 1847 e 1849, 17 crianças desapareceram em Pedra Negra. 17. Todas entre 6 e 12 anos, todas na fase final da construção da igreja. E oficialmente apenas 3 desaparecimentos foram registrados. Os outros foram esquecidos, apagados dos registros como se nunca tivessem existido. Mas encontrei algo mais. Em uma carta amarelada, escondida entre documentos da época, estava a confissão completa do padre Miguel. Que Deus me perdoe pelo que fiz. Os espíritos antigos exigiam oferendas e eu cedi à escuridão. Cada criança foi levada aos porões que construímos sob o altar, onde os ossos indígenas formam um círculo perfeito. Lá, elas foram entregues aos guardiões antigos. Mas algo deu errado. As crianças não encontraram paz. Seus espíritos ficaram presos entre nosso mundo e o deles. E agora elas chamam por vingança. Posso ouvi-las todas as noites, arranhando as paredes do porão, sussurrando meu nome. A carta terminava com uma data: 15 de novembro de 1849. No dia seguinte, o padre Miguel foi encontrado morto em sua cela, com marcas de pequenas mãos em volta do pescoço. Eu sabia que precisava voltar à igreja. Precisava encontrar esses porões mencionados na confissão. Mas dessa vez, não iria sozinho. Liguei para meu amigo Carlos, um arqueólogo que sempre se interessava por mistérios históricos. Quando contei minha descoberta, ele ficou em silêncio por longos segundos. Felipe, ele disse finalmente, você tem certeza de que quer mexer com isso? Algumas coisas são enterradas por um motivo. Mas a curiosidade falou mais alto que o medo. Combinamos de nos encontrar na igreja às 23 raios daquela mesma noite. Quando chegamos às ruínas, a lua estava oculta por nuvens densas.
Carlos trouxe equipamentos de escavação básicos e lanternas potentes, mas mesmo assim a escuridão parecia engolir nossa luz. Aqui, disse Carlos, apontando para uma área atrás do altar onde as cinzas formavam um padrão circular. Se há um porão, deve estar bem aqui. Começamos a cavar. O trabalho era árduo, mas após 1 hora, a pá de Carlos atingiu algo oco. Era uma tampa de madeira, parcialmente carbonizada, mas ainda resistente. Quando a levantamos, uma corrente de ar gelado subiu do buraco, trazendo consigo um cheiro indescritível, doce e pútrido ao mesmo tempo. Jesus Cristo, murmurou Carlos, iluminando o interior com sua lanterna. Era uma escada de pedra, descendo para a escuridão absoluta. As paredes eram decoradas com símbolos que não eram cristãos nem indígenas. Eram algo muito mais antigo. Descemos lentamente. A cada degrau, o ar ficava mais pesado, mais carregado de uma energia que fazia nossa pele formigar. Então chegamos ao final da escada. O que vimos nos deixou paralisados. Era uma câmara circular com cerca de 10 metros de diâmetro. No centro, um círculo perfeito feito de ossos humanos pequenos, ossos de crianças. E em volta desse círculo, 17 pequenos nichos escavados na parede. Em cada nicho, havia restos de roupas infantis do século XIX. Vestidos, calças, sapatinhos, todos perfeitamente preservados, como se o tempo não tivesse passado por ali. Felipe, a voz de Carlos estava trêmula. Olha isso. Ele apontou para o centro do círculo de ossos. Lá estava o mesmo livro que eu tinha visto no altar, aberto na mesma página, mas agora havia uma nova entrada, escrita com tinta fresca. Eles voltaram. Aquele que lê estas palavras despertou o que deveria dormir para sempre. As crianças querem justiça e ela será cobrada. Foi quando ouvimos sussurros vindos de todos os nichos ao mesmo tempo. Vozes de crianças falando em uma língua que não conseguíamos identificar, mas que nosso instinto primitivo compreendia perfeitamente. Elas estavam furiosas. Precisamos sair daqui. Agora! Gritou Carlos. Mas quando nos viramos para a escada, ela não estava mais lá. A parede era sólida, como se a entrada nunca tivesse existido. As lanternas começaram a falhar. Uma por uma se apagaram, nos deixando na escuridão absoluta. E foi nessa escuridão que as ouvimos se aproximando. Passos pequenos e descalços, vindos de todas as direções. O som ecoava pelas paredes de pedra, criando uma sinfonia macabra de vingança. Nós não fizemos nada! Gritei para a escuridão. Não fomos nós que os machucamos? A resposta foi uma risada coletiva, distorcida pela raiva acumulada de quase 2 séculos. E então uma voz sussurrou bem no meu ouvido. Mas vocês sabem. E agora não podem esquecer. Quando acordei, estava deitado na minha cama com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Por um momento, pensei que tudo tinha sido um pesadelo horrível, até que vi Carlos sentado na cadeira ao lado da cama, olhando fixamente para suas próprias mãos. Carlos, como chegamos aqui? Ele levantou os olhos para mim e o que vi neles me fez o sangue gelar. Era terror puro, mas também conhecimento. O peso de algo que não poderia ser esquecido. Elas nos deixaram voltar, ele disse com voz rouca. Mas não terminaram conosco. Foi então que vi, nas palmas de nossas mãos, gravadas como se fossem tatuagens antigas, estavam pequenas pegadas, pegadas de crianças. E naquele momento, alguém bateu levemente na porta da frente. 3 batidinhas suaves, como fariam crianças. As 3 batidinhas suaves na porta se repetiram, desta vez mais insistentes. Carlos e eu nos entreolhamos. As pegadas gravadas em nossas palmas pareciam pulsar, como se tivessem vida própria. Podíamos sentir o calor emanando delas, lembrando-nos constantemente do que tínhamos descoberto. Não podemos abrir, sussurrou Carlos. Seja lá o que for, não podemos deixar entrar. Mas as batidas pararam.
Em seu lugar, ouvimos algo ainda mais perturbador. A risada vinha de dentro da casa. Lentamente, nos viramos. Na sala de estar, sentadas no sofá como se fossem convidadas esperadas, estavam elas. 17 crianças. Seus rostos eram pálidos como porcelana antiga, seus olhos completamente negros, sem íris ou pupila visível. Usavam as mesmas roupas que encontramos nos nichos, vestidos e calças do século XIX, perfeitamente preservados. Elas sussurravam entre si em uma língua que parecia misturar português antigo com algo muito mais primitivo. Suas vozes se sobrepunham, criando uma melodia hipnótica e terrificante. A criança, que parecia ser a mais velha, uma menina de talvez 12 anos, se levantou e falou: "Vocês viram nossos ossos, viram onde nos puseram para dormir. Agora vocês fazem parte da nossa história. O que vocês querem?" Consegui perguntar, minha voz saindo como um sussurro. Todas responderam em uníssono: "Queremos que o mundo saiba. Queremos que todos saibam o que o homem de batina fez conosco. Queremos que nossa dor seja conhecida." A menina mais velha se aproximou. Seus pés descalços não faziam ruído no chão, como se ela flutuasse poucos centímetros acima do piso. "Vocês vão contar nossa história, vão espalhar nossa verdade, e a cada pessoa que ouvir, a cada alma que souber de nossa existência, nossa força crescerá." "E se nos recusarmos?" Carlos encontrou coragem para perguntar. A resposta foi uma risada que fez as janelas vibrarem e os pelos de nossos braços se arrepiarem. "Recusar não é uma opção", disse a menina, estendendo sua pequena mão em direção a Carlos. "Vocês já carregam nossa marca, já fazem parte de nós." Foi quando percebi que as pegadas em nossas palmas estavam se espalhando. Pequenas marcas escuras subiam por nossos braços como veias negras, pulsando com vida própria. "Para!" gritei. "Nós vamos contar! Vamos espalhar sua história!" As marcas pararam de se espalhar, mas não desapareceram. "Bem", sorriu a menina, revelando dentes pequenos e afiados. "Então vocês entenderam. A cada pessoa que conhecer nossa verdade, vocês ficarão mais livres dessas marcas. Mas atenção, se tentarem esquecer, se tentarem esconder o que sabem, as marcas vão consumir vocês completamente e se juntarão a nós para sempre." E então, elas simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem estado ali. Mas o cheiro permaneceu, aquele aroma doce e pútrido que sentimos no porão. Carlos e eu ficamos em silêncio por longos minutos, processando o que tinha acontecido. As marcas em nossos braços eram reais. A ameaça era real. Nos dias seguintes, começamos a pesquisar mais profundamente. Descobrimos que a igreja de São Bartolomeu não era um caso isolado. Em várias cidades do interior brasileiro, igrejas construídas no século XIX, sobre antigos cemitérios indígenas, tinham histórias similares. Crianças desaparecidas. Padres que morreram em circunstâncias misteriosas. Registros apagados dos arquivos oficiais. Em Campos do Vale, interior de Minas Gerais, encontramos relatos de uma igreja que queimou 3 vezes, sempre na mesma data, 13 de outubro, sempre sem explicação. Em Santa Cruz da Serra, no Rio Grande do Sul, moradores relatavam há décadas o som de crianças chorando que vinha dos porões da igreja local. O padre atual admitiu, em uma conversa informal, que parte do subsolo estava selada desde 1850. Mas quanto mais investigávamos, mais as marcas em nossos braços se intensificavam. Era como se as crianças estivessem ansiosas, querendo que sua história fosse contada mais rapidamente. Uma noite, enquanto organizava minhas anotações, ouvi passos pequenos no andar de cima da minha casa. Subi lentamente, o coração disparado. No meu escritório, todas as minhas pesquisas estavam organizadas de forma diferente. Documentos que eu nunca tinha visto estavam espalhados pela mesa. Fotografias antigas, certidões de óbito,
cartas manuscritas. E no centro da mesa, um novo documento. Uma lista com dezenas de nomes, datas, localizações. Era uma relação completa de todas as igrejas construídas sobre cemitérios antigos, todos os padres envolvidos, todas as crianças sacrificadas. Havia mais de 200 nomes na lista, 200 crianças mortas em rituais macabros que a igreja tentou esconder por quase 2 séculos. Agora vocês sabem toda a verdade, sussurrou uma voz no meu ouvido. Era a menina líder. E vocês vão contar tudo, cada nome, cada história, cada injustiça. Mas como? Perguntei para o ar. Como vamos fazer o mundo acreditar? Vocês vão encontrar um jeito, respondeu ela. Porque se não encontrarem, vocês vão descobrir que existem destinos piores que a morte. Foi naquela noite que tomei a decisão. Ia contar tudo. Mesmo que ninguém acreditasse, mesmo que me chamassem de louco, eu ia espalhar essa história. Porque as marcas em meus braços não eram apenas uma ameaça, eram uma responsabilidade. Carlos sentiu o mesmo. No dia seguinte, começamos a preparar tudo. Documentação, evidências, testemunhos. Íamos expor uma conspiração de quase 2 séculos. Mas alguém não queria que essa verdade viesse à tona. No terceiro dia de preparação, meu telefone tocou. Uma voz masculina, grave e autoritária. Senhor Felipe Santos, aqui é Monsenhor Ricardo, da Diocese Regional. Preciso conversar com o senhor urgentemente sobre suas pesquisas recentes. Algumas verdades são melhor deixadas enterradas, meu filho. Espero que o senhor entenda. A ligação foi encerrada, mas a mensagem estava clara. Naquela noite, as crianças voltaram. Desta vez, não estavam sozinhas. Com elas, estava uma figura sombria vestindo batina. O rosto estava oculto por sombras, mas podíamos sentir o ódio emanando dele. Vocês não sabem com o que estão mexendo, rosnou a figura. Existem forças maiores que vocês podem imaginar. Forças que não hesitarão em silenciá-los permanentemente. Ele não tem mais poder aqui, retrucou a menina líder. Nosso tempo chegou, nossa verdade será conhecida. O que aconteceu a seguir foi uma batalha entre forças que eu nem sabia que existiam. A casa tremeu, objetos voaram e nós dois fomos jogados contra as paredes por uma energia invisível. Quando tudo parou, apenas as crianças permaneciam. A figura de Batina tinha desaparecido, mas seu aviso ecoava no ar. Vocês têm 3 dias, disse a menina líder. 3 dias para contar tudo antes que eles tentem nos silenciar novamente. E se eles conseguirem nos parar? Perguntei. Ela sorriu e pela primeira vez seu sorriso não era aterrorizante. Era esperançoso. Então vocês se juntarão a nós e nossa vingança será eterna. 3 dias. Era tudo o que tínhamos antes que as forças obscuras que tentaram silenciar essas crianças por quase 2 séculos viessem atrás de nós. Carlos e eu trabalhamos sem parar. Digitalizamos todos os documentos, criamos cópias múltiplas, preparamos evidências irrefutáveis, mas sabíamos que precisávamos de algo mais. Algo que tornasse impossível ignorar nossa revelação. Foi na segunda noite que tivemos nossa resposta. Eu estava organizando as fotografias antigas quando uma delas começou a mudar. Literalmente mudar diante dos meus olhos. Era uma foto da construção original da igreja de São Bartolomeu de 1847. Mas agora, nas sombras ao fundo, podíamos ver rostos. Rostos de crianças observando a construção com expressões de terror absoluto. Felipe! A voz de Carlos estava trêmula. Todas as fotos, todas estão mudando. Ele estava certo. Cada fotografia histórica que tínhamos coletado estava revelando detalhes que não estavam lá antes. Crianças nas sombras, pequenas pegadas na lama, silhuetas em janelas que deveriam estar vazias. Estamos mostrando a vocês o que realmente aconteceu, sussurrou a voz familiar da menina líder. Agora vocês têm provas que ninguém poderá contestar, mas as evidências visuais eram apenas o começo.
Na manhã do terceiro dia, descobrimos algo que faria nossa revelação impossível de ser ignorada. Recebi uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era de uma mulher idosa, trêmula, mas determinada. Meu nome é Irmã Conceição. Tenho 87 anos e passei os últimos 60 anos tentando esquecer o que vi. Mas agora sei que é hora de falar. Em 1962, eu era uma noviça na Diocese de São Paulo. Fui designada para organizar os arquivos antigos que estavam sendo transferidos para Roma. E foi lá que encontrei os documentos. Relatórios detalhados de padres confessando rituais. Não apenas em Pedra Negra, mas em dezenas de cidades. Havia até fotografias. Fotografias das crianças antes e depois. Quando tentei mostrar para meu superior, ele queimou tudo na minha frente. Disse que eram fantasias de mentes perturbadas, que eu deveria esquecer o que tinha visto. Mas eu guardei uma coisa. O que a senhora guardou? Uma confissão manuscrita do próprio cardeal responsável pela região na época. Uma confissão completa, admitindo não apenas os rituais, mas explicando a razão por trás deles. 2 horas depois, Irmã Conceição estava em nossa casa, com um envelope amarelado que ela havia guardado por mais de 60 anos. Com mãos trêmulas, ela extraiu um documento que mudaria tudo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, confesso que participei de atos que minha alma reconhece como abominações. Entre os anos de 1840 e 1860, sob minha autoridade, 43 igrejas foram construídas sobre locais sagrados indígenas. Os espíritos desses locais se manifestaram com fúria, perturbando nossas cerimônias, aterrorizando os fiéis. Consultores em assuntos ocultos nos aconselharam que apenas oferendas de pureza poderiam acalmar essas forças antigas. 217 crianças inocentes foram entregues aos espíritos antigos em rituais que ainda assombram minha alma. Cada uma escolhida por sua pureza, cada uma sacrificada para que nossas igrejas pudessem existir em paz. Mas os espíritos não foram apaziguados. Eles apenas esperaram. E agora, em 1863, quando escrevo esta confissão em meu leito de morte, posso ouvi-las. Todas as crianças, sussurrando meu nome, prometendo que um dia a verdade será conhecida. O documento estava assinado pelo cardeal Dom Francisco de Almeida, uma figura histórica respeitada da Igreja brasileira do século XIX. Tínhamos nossa prova definitiva, mas nossa revelação não passaria despercebida. Meu telefone não parava de tocar. Números desconhecidos, vozes ameaçadoras, ofertas de dinheiro para esquecer nossa pesquisa. Alguns segredos devem permanecer enterrados, disse uma voz particularmente sinistra. Pelo bem de todos. Mas as crianças estavam ficando impacientes. As marcas em nossos braços pulsavam constantemente agora, e podíamos senti-las ao nosso redor o tempo todo, sussurrando, esperando. É hoje, disse a menina líder, aparecendo na minha sala de estar na última noite. Se vocês não contarem nossa história hoje, será tarde demais. Por quê? Perguntei. Porque eles vêm esta noite, os mesmos que nos silenciaram antes, os mesmos que queimaram nossos corpos e apagaram nossos nomes dos registros. Foi então que entendi. Esta não era apenas uma história de terror. Era uma corrida contra o tempo para expor uma conspiração que durava séculos. Ligamos todos os computadores, preparamos todas as plataformas de mídia social, enviamos e-mails para jornalistas, pesquisadores, ativistas de direitos humanos. Nossa revelação seria impossível de parar. À meia-noite, publicamos tudo simultaneamente. A confissão do cardeal, as fotografias que mudaram sozinhas, os documentos históricos, o depoimento da Irmã Conceição, nossa própria experiência. Em minutos, nossa história estava sendo compartilhada milhares de vezes. Jornalistas ligavam pedindo entrevistas,
Pesquisadores ofereciam ajuda, famílias de todo o Brasil relatavam experiências similares em suas cidades. A verdade estava se espalhando mais rápido do que qualquer força poderia controlar. Mas então, eles chegaram. Batidas violentas na porta principal, vozes autoritárias gritando para abrirmos. Homens vestidos de preto, com símbolos religiosos, mas carregando uma energia que não tinha nada de sagrada. Mas era tarde demais para eles. Agora o mundo sabe, disse a menina líder, aparecendo entre nós e a porta. Nossa história está sendo contada, nossa dor está sendo reconhecida. As 17 crianças apareceram todas ao mesmo tempo, formando um círculo protetor ao nosso redor. Mas agora elas eram diferentes. A raiva em seus olhos tinha sido substituída por paz. Vocês fizeram o que prometeram, disse a menina líder. Nossa verdade está livre. E agora, nós também estamos. Uma por uma, as crianças começaram a desvanecer. Mas não em sofrimento, em alívio. Finalmente, após quase 2 séculos, elas podiam descansar. As marcas em nossos braços desapareceram. A pressão sobrenatural que sentíamos constantemente se dissipou. E pela primeira vez em semanas, conseguimos respirar livremente. Os homens de preto se foram. Sua missão não fazia mais sentido. A verdade já estava no mundo e não havia mais como controlá-la. Nos meses seguintes, nossa revelação desencadeou uma investigação internacional. Dezenas de outras igrejas foram investigadas. Documentos ocultos foram revelados. Famílias encontraram respostas para mistérios que perseguiam suas linhagens há gerações. A igreja foi forçada a reconhecer os horrores cometidos em nome da fé. E memoriais foram erguidos para honrar as crianças que foram silenciadas por tanto tempo. Mas para mim e Carlos, a maior recompensa veio numa noite silenciosa, semanas depois de tudo ter terminado. Eu estava em casa, finalmente conseguindo dormir bem, quando ouvi uma última vez aquela voz familiar. Obrigada, sussurrou a menina líder. Obrigada por nos dar voz. E então, silêncio. Um silêncio verdadeiro, pacífico. As almas das 217 crianças finalmente encontraram descanso. Sua história foi contada, sua verdade foi revelada e sua paz finalmente conquistada. Se você chegou até aqui, se ouviu nossa história completa, então você também faz parte dela agora. A verdade das crianças da igreja incendiada vive através de cada pessoa que conhece sua história. Porque algumas verdades são poderosas demais para serem enterradas para sempre. Quando comecei esta investigação, pensava estar perseguindo apenas mais uma história local de fenômenos inexplicáveis. O que descobri foi uma conspiração que se estendia através de séculos, envolvendo dezenas de cidades e centenas de vidas inocentes. As crianças da igreja incendiada nos ensinaram que a verdade possui uma força própria, uma força que não pode ser extinguida por chamas, enterrada por autoridades ou apagada dos registros oficiais. Ela espera pacientemente até encontrar aqueles dispostos a carregá-la à luz. Nossa investigação revelou não apenas os horrores cometidos no passado, mas também as estruturas de poder que continuavam protegendo esses segredos. Mostrou como instituições respeitadas podem abrigar as trevas mais profundas e como o silêncio cúmplice pode perpetuar injustiças através de gerações. Mas revelou também algo mais esperançoso, que a verdade, uma vez liberada, possui o poder de curar feridas centenárias. As famílias, que passaram gerações sem entender os desaparecimentos em suas linhagens, finalmente encontraram respostas. As comunidades que sussurravam lendas sobre suas igrejas assombradas descobriram que suas intuições estavam corretas. E 217 crianças, silenciadas por quase 2 séculos, finalmente tiveram suas vozes ouvidas. O impacto desta revelação continua se expandindo. Investigações similares estão sendo conduzidas em outras regiões.
Documentos ocultos estão sendo descobertos. A igreja foi forçada a confrontar aspectos sombrios de sua história que preferia manter enterrados. Mas para mim, pessoalmente, a maior lição desta experiência foi compreender que nossa responsabilidade como seres humanos vai além do que podemos ver e tocar. Temos a obrigação de ouvir as vozes que clamam por justiça, mesmo quando elas vêm de além do véu da morte. A história das crianças da igreja incendiada me ensinou que algumas verdades são grandes demais para serem contidas por uma única geração. Elas atravessam o tempo, esperando pelo momento certo, pelas pessoas certas para serem reveladas ao mundo. Se você chegou até o final desta narrativa, você agora faz parte dela. Você carrega consigo o conhecimento dessas verdades e com esse conhecimento vem uma responsabilidade. Não deixar que essas vozes sejam silenciadas novamente. Compartilhe esta história. Questione as versões oficiais. Investigue os mistérios não resolvidos em sua própria comunidade. Porque onde há uma igreja construída sobre ossos antigos, onde há crianças desaparecidas, sem explicação, onde há registros misteriosamente apagados, pode haver outras verdades esperando para serem descobertas. As crianças de Pedra Negra encontraram sua paz. Mas quantas outras ainda esperam por justiça? Quantas outras vozes ainda ecoam no silêncio, aguardando alguém corajoso o suficiente para escutar? A verdade, uma vez revelada, nunca mais pode ser escondida. E algumas vezes é isso que as almas perdidas mais precisam. Não vingança, mas reconhecimento. Não punição, mas memória. Em memória das 217 crianças cujos nomes foram apagados dos registros, mas cujas vozes finalmente foram ouvidas. E algumas vozes ecoam através dos séculos até encontrarem quem esteja disposto a escutar.